Bora fazer o resuminho de hoje aqui, galerinha. Vamos lá, o que eu tava esperando aqui, ó. Eu tinha aqui no Canon Diário, eu tinha este topo aqui, que pra mim era... deixa eu abrir o zoom aqui, peraí, pra ficar melhor. Pronto, realmente tinha que ficar melhor pra explicar. E pra estudar, na verdade, né? Aqui é o topo, certo? Então eu tava esperando, esse aqui é um topo extremamente importante pra mim. Onde eu estava esperando ele para possível venda. Aonde que eu estava vendo possibilidade de compra nos 50% deste Canon, certo? Que ele ainda podia tentar fazer isso aqui e vir romper o topo. Beleza, então vamos lá para os 60 minutos para a gente ver como ficou. 60 minutos, exatamente aqui. Ó. Então eu estava, ele já abriu aqui. O que eu estava esperando? Que ele fizesse alguma coisa para não romper esse ponto e vir aqui para baixo. Porém, ele já foi estourando para cima, tá? E aí depois, vamos para o 5 aqui, não tem muito. O que a gente estava esperando é essa linha aqui, ó, essa aqui, e depois essa daqui, né? Que era duas linhas do diário, que é esse topo aqui e esse topo aqui do outro dia anterior. Show? Então, vamos para os 5 minutos. 5 minutinhos, temos aqui, isso aqui que eu estava comentando, ó. Que ele abriu aqui abaixo, tá vendo? Mas ele abriu acima de uma linha do diário e aí ele só foi. Não deu absolutamente nenhuma possibilidade de pensar em venda, tá? E aí legal, aí o que aconteceu? Aí depois ele vem aqui, ó. Ele deu o Canon 2, o Canon 2, se ele ainda viesse um pouco mais para baixo, desse alguma coisa aqui no 1 minuto, deixando meu stop curto, no gatilho que tinha no 1 minuto, eu até pensaria em comprar para buscar até aqui. Porém, ele não deu nada, não veio buscar um gatilho que tinha no 1 minuto e foi embora, certo? A hora que chegou nesse ponto aqui, era melhor para mim se ele tocasse o topão mesmo, que era essa linha de cima. Mas como ele não topou, beleza. Eu tinha uma operação aqui, tá ok? Tá? Tinha essa operação. Porém, o meu alvo era este 50 aqui, ó. Tá? Esse é o primeiro alvo. Este era o alvo e o meu stop estaria lá em cima. Então, para mim, não ficou muito viável, tá? Um stop aqui em cima. Eu ia fazer a entrada aqui com o alvo aqui. Repara aqui que o stop é maior do que o alvo, tá? Então, para mim, não valia a pena. Nós estamos falando de um possível alvo de 6 pontos para um stop de 11 pontos. Então, para mim, fora. Beleza. A partir daqui, repara que esse esquema aqui já fecha abaixo dos 50%. Ó. Eu já estava pensando em possibilidade de venda mesmo, tá? Daí aqui no 2 minutos, repara que ele rompe. Esse aqui não rompe. Mas depois esse Canon aqui nega. Só que ficou bem feio aí, porque era a notícia. Então ele já estava dando alvo toda hora, tá? Aqui até tinha uma possibilidade de compra pelo 2 minutos. Neste cara aqui. Só que o alvo estava aqui. Beleza? Tinha isso. Mas como estava muito volumoso, eu preferi ficar de boa. Preferi ficar de boa e estava querendo venda, né? Porque já que está vindo de um topo, ele pode querer vir buscar lá embaixo. Pode vir buscar mais. Legal. Ainda era um topo duplo, no 60 era, mas não era perfeito, porque realmente ele não tocou aqui, não violinou essa região mais forte, tá? Beleza. Depois ele vem aqui, ele faz aquela negação ali nos 2 minutos e vai lá buscar um ponto. Aqui, ó, repara que como estava muito volumoso, ele fechou feio, ele fechou rompendo esse ponto de negação aqui. Se ele fecha abaixo, fica mais bonito. Lembrando que eu já estava pensando em venda, só que daí ele foi lá ó, no 2 minutos buscar o ponto extremo que tinha, tá? Foi lá. Tinha aqui também, ó, ponto máximo que ninguém rompe. Então aqui ficou bem feio para mim, mas ele pegou e fez o movimento que a gente já estava esperando, que era no alvo aqui embaixo, tá? Chegando aqui, o que acontece? Nós temos este movimento de máxima mínima 50 e ele veio, fez isto, quebra a caixa e vem no alvo. Chegou aqui, acabou a operação, tem que esperar para ver uma possibilidade de fundo duplo, tá? E aí depois ele veio aqui, esse Canon aqui, ele faz este movimento, faz isso e precisamos ver se ele quebrou aqui no 2 minutos, essa caixinha. Vamos tentar colocar ela ali para ficar bonitinha para a gente entender. Ó, máxima mínima 50, show de bola. Aqui ele fez o seguinte, ó, no 2, ó, máxima mínima 50 e realmente quebrou
na onde que ele quebrou, não ganhando essa mínima aqui, ó. Vou colocar aqui só, que é a mínima, que é o ponto de negação. Então, como não ganhou, tinha compra aqui. Só que onde que era o alvo? No 50%, novamente, beleza? Que era aqui, ó, nesse 50%. Até nessas máximas que ninguém rompe aqui é mais interessante, tá? Como tá, não vou falar que tá contra a tendência, mas aí não tem tendência definida. Então é melhor sair nas máximas que ninguém rompe, beleza? Então beleza, só que aqui ele já tinha que ter ganho. E aí ele não ganhou, o que ele fez? Ele já pega e já vem para o fundo de novo, tá? Ele faz isso aqui, então ele veio no ponto de negação, foi no 50. Deixa eu ver aqui no minuto. Vou trazer aqui um minuto. Opa, peraí, ficou feio. Vou trazer aqui para a gente ver junto esse um minuto aqui. Tá. Seria neste ponto. Aqui ficou feio. Pelo um minuto ficou feio. Não dá pra tentar achar nada, não. Beleza. Aí depois ele foi. O que ele fez aqui? Ele vem. Esse aqui tinha que cair, né? E aí ele dá um outro fundo duplo. Agora no fundo um pouco maior, né? Nós estávamos falando do primeiro fundo, que era este fundo, com esse pivôzinho, né? E depois já outro. Depois nós estamos falando deste fundo com este fundo, que já é outro movimento, ó. Este movimento aqui que nós estamos falando. Beleza? E aí ele não ganha. Onde que nós temos uma possível operação aqui, ó? Neste cara aqui, ó. Este cara aqui, ó. Vou colocar aqui para ver, ó. Tá vendo? Tem no 2 minutos dá para entrar nele aqui. E aí aonde que a gente tinha alvo para buscar topo, né? Se a gente está vindo de possível fundo duplo, certo? Fundo 1, fundo 2, alvo é topo, certo? E aí ele vem no alvo. Só que ele veio no alvo e não ganha, né? Então o que que ele faz? Faz isso e nega. Dá um fundo 1, fundo 2 e aqui, na região de 50%, sem ganhar pontos, sem ganhar máxima no anterior. Então, tinha venda aqui, ó, aonde que era o alvo? Fundo, né? Só que daí ele pega e rompe o fundo. Vindo aonde? Para o fechamento. Junto com o fechamento, eu tinha os 50% do dia anterior, que nada mais é do que este movimento aqui, junto dos 60 também, ó. Que era esse aqui, ó. Não vou nem pôr no 60, mas dá para ver por aqui, tá? Show de bola? Isso aqui. E vou mostrar o porquê que eu estava pensando em compra nessa região mesmo. Vamos pôr no 60 aqui, que vai ficar melhor para ver. Repara que este candle aqui, ó, o que ele faz? Ele pode ser um topo duplo? Ele pode, mas ele não violinou este topo ainda. Então, eu ainda acreditava em compra por ele ter fechado acima deste topo. E esse candle, para mim, é um candle que ele costuma dar alta, tá? Só que ele veio para baixo. Só que ele veio para baixo buscando esse 50. Então, eu ainda acreditava que ele pudesse subir, tá? E ele subiu, né? Mas vamos lá naquela operação e vamos ver aonde que deu a entrada perfeita, falando em quebras de movimentos lá. Não vamos entrar por Canon a Canon, tá? Eu tenho uma tradução em quebra de movimento. Neste cara aqui, ó. Só que aí nós vamos ter que trazer um minuto agora, porque aí deu a oportunidade de no 1 minuto. Que foi aqui, ó. Vamos trazer agora essa Fibo para este Canon. Para este Canon. Vou sair um minuto aqui, né? Show. Aqui, ó. Vamos lá. Nós tínhamos o seguinte. Primeiro nós tínhamos essa Fibo, tá? E aí a Fibo tá vindo fazendo isso aqui. Aí ele pega e rompe. Legal? Show de bola. Então rompeu, o que que a gente faz? Nova Fibo, né? Temos qual Fibo? Seria essa daqui, ó. Essa Fibo aqui, ó. Beleza? Só que aí esse cara, repara que ele já pega e nega esse ponto, ó. Se ele faz uma negação, nós temos que ir para essa Fibo, ó. Por quê? Vou tentar explicar aqui um detalhe bem importante, que quando ele vem, faz este movimento, rompe e nega já este movimento, ele tem que pagar os 50% desta pernada, tá?
desta pernada. Que ele negou movimento, ele não negou candle. Então é diferente. Nós não temos 50% nessa pernadinha aqui, ó. Não temos. Tá? O 50 é desta pernada. Porque, novamente, vamos lá, para frisar bem. Porque ele negou este movimento. Tá? Tudo bem que aqui está curto, tá? Mas eu estou falando em qualquer situação. Então está curto. E aí ele parou ainda debaixo dos 50, certo? Então vem, tem que vir para baixo. Você parou de baixo, tem que vir. E aí ele pega e faz esse movimento aqui, parando embaixo e parando em cima da onde? Do ponto de negação. Então ele quebra este movimento aí. Eu tenho esta fibra aqui. E aí aonde que dava a minha entrada perfeita? Neste cara aqui. E qual que é o alvo que ele tem que vir buscar? Primeiro ele tem que romper esse topinho, certo? E depois ele tem que ir vindo buscar outros alvos, certo? Vários alvos. Então a entrada aqui pelo 5, ó, ainda para mim ficou meio feio, porque aqui ele podia fazer isso aqui se ele quisesse. Só que pelo 1, ele deu a entrada nesse candle aqui, certo? E aí o que eu tinha que esperar deste candle dos 5 minutos? Que ele tinha que devolver esse fundo. Por quê? Porque se ele devolve esse fundo, repara, ó, vamos lá, traçar movimentos agora. Ó. Vamos começar aqui, ó. Este movimento rompeu, veio embora, rompeu aqui, ó, beleza? Aí repara nisso, ó. Aí ele vai e devolve, tá? Eu tinha esse fundo aqui ainda, vamos traçar ele aqui, ó, certinho. Eu tinha esse fundo aqui, que ele devolveu esse, ó, melhor ainda, tá? Mas devolveu esse também. E aí depois que ele faz isso, devolve o rompimento, o que eu acabei de falar? Os 50% que ele tem que pagar é esse 50 aqui, ó. Legal? Então o meu alvo desta operação já estava aqui, ó. Legal? Porém, o que eu comentei lá atrás? Que aqui era um ponto extremamente importante do tempo macro e que eu estava esperando compra pelos 60 minutos para ele buscar o topo novamente. Lembra? Então, se você pega uma operação aqui e tem essa análise, você pode segurar e proteger a operação no zero e tentar buscar um alvo bem macro, que estaria lá em cima, certo? Que nós estamos falando de um alvo de, sei lá, pegamos aqui, ó, lá no topo, ó, 45 pontos, que era o alvo. Ah, mas ele zicou muito aqui, zicou, deu várias operações aqui, mas eu estou falando de alvo macro, que a partir daqui é difícil pensar em venda, certo? Só pela quebra de movimento aqui, ainda deu venda, eu peguei uma venda aqui também, mas reparou aqui, ó, este que não deu a compra, mas ele era obrigado a devolver esses fundos, ele devolveu. Aí depois é para continuar, o primeiro alvo estava aqui, ó, lembrando, primeiro alvo, depois deste fechamento. Antes desse fechamento, o primeiro alvo era neste topinho aqui, ó, tá? Então, para a gente comprar lá no 1 minuto que deu, a gente ia ter que comprar aqui e proteger a operação. Quando ele bate aqui, a gente coloca no zero. Ele não voltou, mas ele poderia ter voltado e depois subido, tá? Por isso que quando você trabalha com parcial, você pode fazer parcial, mas quem não trabalha corre o risco de ser estopado e tudo bem. Só que se pegar também, você pega a pernada cheia. Show de bola. Então foi isso. Vamos acelerar aqui, que vai fazer 13 minutos aqui. E aí foi embora, chegou no alvo. Chegou no alvo, o que ele veio fazer? Ele veio aqui nesse topo, ó, que é um topo extremamente importante. Por que que é importante? Vamos lá, movimentos. Ó. Aqui podia estar um topo duplo, legal? Só que, junto com esse topo duplo, o que, que eu tinha? Um 50% macro ainda, certo? Região de 50% aqui para cair, mesmo sabendo que eu não estou procurando venda. Mas ele pode dar a venda até um ponto de compra novamente, legal. E aí o que aconteceu? Nesse cara aqui, ó, nós tínhamos o Afibo, que ele fez isso. Vamos ver pelo 2 minutos? Acho que vai ficar melhor para essa explicação aqui. Ó. Vou colocar essa FIBO aqui para ver o que eu estava vendo bem na hora do trade. Ó, exatamente isso aqui. Show de bola. Tinha essa máxima aqui, essa mínima. Legal. Então fez isso, mínima máxima, 50 aí. Tentou romper, não conseguiu, certo? Uma vez. Depois disso, como é a primeira vez, ele ainda tem uma segunda chance nesta pernada aqui, ó. Repara muito bem na pernada que eu vou falar agora, ó. Nesta pernada aqui.
certo? Então já é outro movimento. Então vamos lá para o movimento agora. Agora nós estamos falando deste movimento aqui, ó. E ele vem e falha de novo, ó. Esse cara aqui falhou, certo? Vou colocar a FIBO aqui, ó. A hora que esse aqui tentou romper, não conseguiu, nós vamos para uma segunda tentativa. Coloca a FIBO aqui, ó. Pode ser nesse cara aqui. E aí ele vem e faz isso aqui, tenta, e esse aqui não vai, ó. Ele parando aqui de novo. Então eu peguei uma venda neste cara aqui, com alvo aqui, que na verdade o alvo era 50% da pernada. Então, repare, peguei a venda até o ponto de compra. Tá? Por quê? Porque a venda ficou bonita para mim, é um padrão que eu gosto na quebra de movimento do micro. Legal? Então, por que que o alvo tinha que ficar esperto nesse fundo aqui? Porque se nós estamos vindo daqui, ele quebra esse movimento, ele tem que buscar esse fundo, certo? Só que junto com esse fundo, próximo desse fundo, nós temos o que? Os 50% macro. Legal? Que era aqui, que ele parou em cima da marcaçãozinha aqui, ó. Eu já saí nesta linha vermelha, tá? Exatamente na linha vermelha. E depois que ele vem, ele faz este movimento aqui, tenta vir, dá dá oportunidade aqui, mas não ganha, nós temos possibilidade de compra. Só que ele não deu compra para mim nesse cara aqui, infelizmente. Por que não? Porque aí ele já pega e já vai, ele não vem testar mais embaixo. Eu vou colocar aqui tem aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tá vendo que ele, se ele dá um teste aqui para baixo pra gente, fica bonito. Ó, se ele dá um teste aqui assim, ó. Certo? E foi. Só que daí o que ele faz? Aí ele vem, faz isso e dá uma possibilidade de falha. Mas lembra que eu falo, sempre que ele falha, ele ainda tem outra FIBO, que é esta FIBO aqui, ó. Tá? E aí se a gente vem aqui pelo 5 mesmo e coloca essa FIBO e essa FIBO, repara que ele ainda está em cima, certo? Só que por que ele não veio daqui e já subiu? Porque ele tinha um ponto extremo para buscar lá que ele não buscou antes. Então ele veio buscar aqui, ó. E aí depois ele vai e sobe para esse alvo, né? Esse aqui. Se nós estamos falando dessa FIBO, ele falha aqui, então ele tem que dar alvo aqui, ó. Então tinha uma entrada aqui com o alvo aqui. Show? E aí depois ele não rompe de novo, e aí não rompendo de novo, ele vem para baixo e ele tenta fazer o quê? Fazer o movimento de topo e romper. Só que ele falha aqui, ó, nesses pontos de negação. Aliás, nesse ponto aqui de negação, né? Aqui que foi o ponto de negação. Ó. E fica aqui e vai embora e compra. Para mim aqui ficou difícil essa compra, tá? A compra estava lá embaixo, boa, e eu estava acreditando nesse topo ainda. Só que depois que esse cara aqui fecha, para mim fica bonito. Vamos lá no movimento agora. Por que fica bonito? Porque eu vou redesenhando para o meu estudo também, tá? Às vezes acho, pô, o cara repete muito, mas é intencional, tá? Vem aqui, ó, movimento. Rompeu. Movimento, rompeu. Aí, aonde estava a briga? Estava aqui, certo? Então, a hora que ele rompe esse ponto aqui, o que eu espero? O pullback deste movimento aqui, que foi exatamente lá no topo, e para vir buscar o quê? Para vir buscar aqui, ó. Ah, nós tínhamos que ficar esperto com esse ponto de negação? Cara, até tinha, mas não era tão preocupante para mim não, tá? Aqui também tinha outro ponto de negação que ele segurou, mas para mim, realmente esse contexto aqui é mais importante, ó. Aqui, aí ele tenta fazer um topo duplo, tenta ganhar, não consegue, aí ele ganha. No que ele ganha, a gente só espera o quê? Pullback, para comprar e vir buscar este alvo aqui, que era o alvo. Show? Então, a operação aqui com o alvo lá no topo, linda. Chegando lá no topo, ele dá uma operaçãozinha pelo micromovimento nesse cara aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Neste cara aqui, vou mostrar para você. Repara aqui que nós temos acho que nós temos essa FIBO. Essa FIBO. E aí, ele vem, fez este movimento e tenta ganhar, ó,
e ele para onde? Ele para exatamente no 50%. Aqui, ó, repara, juntamente com o topão lá, ó, topão, que é essa linha aqui, juntamente com o topão. Então nós tínhamos venda aqui. Só que, aonde que eu tinha que ficar esperto? Aí eu tinha que vir buscar novo 50. Onde que era novo 50? Aliás, peraí, aí era aqui, né? Este 50 e depois este 50, é isso aqui, ó. Isso aí. Então eu tinha entrada de venda neste cara aqui, com alvo aqui, certo? Só que aí para mim, o risco retorno valia? Valia, mas era, ó, nós estamos falando, nós estávamos falando de stop de 7 pontos, se eu não me engano, eu vi na hora, deu 7 pontos para um alvo de 8, 7, meio, 1 para 1, beleza? Legal. E aí depois tinha uma negação aqui, tinha, só que ele também estava no 50, legal? Aqui pelo micromovimento, ó, eu preferia pegar uma compra neste cara aqui com alvo lá na negação do que a venda, tá? Então eu compro aqui com alvo aqui, beleza? Deu para entender? Ó, vamos lá, peraí. Fez isso aqui, negou, só que parou no 50. Dos 50, ele pegou, fez isso aqui e ele não tinha rompido a mínima do anterior, tá? Isso é extremamente importante falar. Se tivesse rompido, mesmo fechando aqui em cima dos 50 ainda, já não pensaria em compra. Só que ele não rompeu essa mínima. Então fez este movimento aqui, fundinho duplo, que ele tem que buscar topo. E como ele tinha um ponto de negação que era aqui, perfeito. Então dava entrada aqui com alvo aqui. E aí depois, o que acontece? Depois ele vem também e tenta ganhar de novo, né? Vamos colocar a FIBA aqui agora para a gente ver, ó. Mínima. O que eu tinha aqui marcado na hora é isso aqui, tá? Esse topo aqui que é importante também, exatamente. Então, para ele ganhar essa FIBO aqui, ó, para mim, ele tinha que ganhar esse topo aqui para baixo, tá? Mas não ganhou. Não ganhando, volta de novo a possibilidade dele tentar romper. Então, ele tenta romper de novo, certo? Aqui pelo micro, ó, dá para a gente virar longo o movimento e tenta romper de novo. Não consegue. Parando onde? Aqui no ponto de negação. E aí ele pega e ele dá a venda. Se ele está debaixo dos 50, na FIBO, o que ele tem que fazer? Ele tem que vir pro fundo da FIBO, certo? Que era o quê? Então tínhamos venda neste cara aqui ou até neste daqui. Esses dois, ó, certo? Com alvo aqui nesse fundo da FIBO. Aí depois esse candle aqui ele pode continuar, porque ele tem o outro 50, ele continua. E aí ele já devolve esse topo, vindo agora sim de um possível topo duplo, bonito, certo? E o topo duplo, o alvo é fundo, certo? Qual fundo? Fundo do... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, era o fundo dos 60 minutos ali, né? Podia ser esse fundo aqui. Show de bola. É esse ponto aqui, ó. Este ponto aqui, que era um fundo também no 60, essa mínima aqui, tá? Era um fundo de mínima que ninguém rompe. Então, show de bola. Deu a venda e veio pro alvo aqui embaixo, ó. Lindo, 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 né? Lindo, lindo, lindo. Operações longas é show de bola, viu? E aí foi isso. Depois eu não estava mais no mercado. Tô vendo aqui agora. Deixa eu ver como é que ficou. Deu uma venda aqui nesse cara, ó. Fez este movimento. Tentou ganhar, não conseguiu. Depois ele fez, tenta de novo. Uma venda perfeita ficaria aqui, ó. Neste cara ou até neste aqui, ó, de 2 minutos. Beleza? E aí vindo buscar o nosso alvo. O primeiro alvo aqui, né, nesse fundo, é que a gente tem que sempre olhar dois alvos. O alvo da caixinha que a gente está vendendo ou comprando, que seria aqui, e o alvo que a gente está esperando mais macro. Show? E aí, show de bola. Depois já não acompanhei mais, então não vale a pena falar. Então, oportunidades boas. Na verdade, oportunidades, né? Aqui não foi boa, mas deu essa oportunidade. Depois, deu esta venda aqui que a gente viu. Deu esta compra aqui. Deu esta venda aqui, né? Aí depois deu a compra aqui pelo 1 minuto. E aí foi até o topo. Chegando lá no topo teve essa venda. Beleza?
Depois dessa venda teve essa compra e essa venda aqui. E aí tinha outra compra aqui. E aí depois tinha a venda aqui. E aí acabou. Bastante oportunidade, hein? Vamos lá agora arriscar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belas oportunidades. Repara que em dia que ele está respeitando o topo e fundo, um pouco mais lateral, dá na faixa de 10 oportunidades. Dias mais tendenciosos, ele dá menos oportunidades, porém com alvos bem grandes. Show? Então foi isso, dia 25 minutos, muito grande, mas tá bom, bastante explicação legal. Show de bola, valeu!